sala de espera é lugar de aprendizado. Sim. Mas é lugar também que você aprende a esperar com esperança. É claro que eu queria muito viver, mas a sala de espera também é lugar de aprendizado, sabe? Você aprende a ressignificar a sua dor, você aprende que a sua dor tá longe de ser a maior do mundo, que do seu lado tem pessoas que estão passando pelo mesmo, só que numa situação muito adversa. Você aprende a se compadecer do outro, você aprende a dividir o que você tem com o outro, e a gente aprende o valor do hoje. Tem momentos na vida que a gente se tornar paciente, esperar pelas coisas acontecerem, parece um desafio sobre-humano. Adoecer, receber o diagnóstico de uma doença grave, quase sempre exige que esse sentimento chegue, de ser paciente, resiliente. E muita coisa acontece no intervalo, enquanto a gente espera, enquanto o paciente espera. Quem captou isso muito bem e descobriu que pode viver histórias nesse intervalo de espera, de expectativa, é a nossa convidada de hoje. E ela traduziu isso de forma tão bem, em palavras, escreveu e vivencia esse projeto de maneira tão especial que a gente trouxe essa história e você precisa ficar até o final para acompanhar com a gente como é importante saber esperar e como essa espera pode sim ressignificar o seu processo. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Falar de Câncer Sim. Eu sou a Mariana Cunha, oncologista clínica, aqui junto à doutora Graziela Piló, também oncologista clínica. Estamos batalhando um espaço de conversas sinceras sobre o câncer, porque aqui pode falar de tudo. E aí, um dia desses, fazendo um breve pensamento sobre como que é a expectativa, né, como que giram as expectativas dos pacientes oncológicos, eu me deparei com um perfil muito legal na internet, e a internet está cheia de coisas boas e ruins, e eu vi uma pessoa muito delicada falar sobre vida, falar sobre vivenciar experiências, nem sempre tão boas, mas com muita vida e durante muito tempo. Esperando, fazendo acontecer e esperando, e tem sempre uma espera ali no meio. Com a gente hoje, Grazi, Priscila querida, que topou vir aqui falar com a gente. E que ainda veio muito bem acompanhada. Conseguiu laçar o marido, né? Que achou que ia tirar o protagonismo dela, mas eu tenho certeza que não, porque ela já é um ser brilhante aqui, ó. Literalmente, linda. Hoje estamos brilhantes, linda. Obrigada ao casal por ter estar compartilhando esse espaço com a gente hoje, que eu acho que vai ser tão importante para quem está aí do outro lado da telinha e que quer saber o que está acontecendo aqui. E eu tenho certeza que vai ficar muito inspirado. Poxa, a gente que fica muito alegre, né? De estar aqui compartilhando um pouquinho da trajetória aí com vocês e com o espectador também. E sabe o que é legal? Antes de fazer essa abertura aqui, eu vi, aconteceu uma coisa super legal. A Priscila fala muito, a gente vai falar sobre o perfil dela, já anota aí, na sala de espera. Essa sala de espera é a sala de espera da vida, tá? Vamos colocar como pano de fundo, não. Vamos colocar uma lente sobre essa frase, né? Desse conceito de na sala de espera pra gente conversar aqui hoje. E a gente estava aqui gravando, antes da Priscila, a gente estava numa outra gravação com um outro colega. E ele estava compartilhando as suas experiências aqui, né? Em relação à trajetória com câncer, e a Priscila estava na sala de espera. Mas a coincidência legal, eram amigos, né? Puderam se encontrar. E aí, refletindo aqui, quanta coisa acontece nos intervalos, né, Priscila? Verdade. Quanta vida acontece nos intervalos. Se você não tivesse vindo ao podcast às 17 horas, talvez não tivesse encontrado o Kenji que estava aqui às 16. E a vida é assim, cheia dessas coincidências. Às vezes nem tão boas, às vezes nem tão, né, às vezes ruins. E nem sempre toda notícia de intervalo de sala de espera é boa, né? Infelizmente não é. Mas a gente até, nas ruins, a gente precisa entender que tudo caminha com um propósito, né? Tudo tem um motivo. E conta então pra gente, né? Quem que é a Priscila que tá aqui sentadinha hoje? Linda! Qual é a história linda? É. Eu devia ter vindo de rosa também, né? Ainda pensei em vir de rosa. Nossa, ai, gente, rosa é a minha cor. Eu não abro mão. Não tem uma mulher que não fica linda de rosa. Ficou linda mesmo. Mas me conta pra nós. Conta pra gente quem que é a Priscila, como é que chegou até aqui? Então, a Priscila, mãe, esposa, lá de Mário Campos, eu brinco quando eu venho para Belo Horizonte, né? Que
A gente que mora lá no interior já chega aqui querendo fazer xixi, querendo beber água, e a viagem é longa. E aos 33 anos, eu fui assim, acometida, atropelada pelo diagnóstico do câncer de mama. Mas antes que essa notícia chegasse até mim, Deus acho que me viu, né, e pensou assim, não, eu preciso preparar o terreno, eu não posso deixar ela receber a notícia dessa forma, ela não tem estrutura, não vai dar conta. Então, primeiro ele me atraiu, firmou ali a minha base, né, a minha fé, para que então depois eu recebesse a notícia. E eu, muito positiva, tinha acabado de fazer os preventivos, né, que é muito importante as mulheres que nos assistem manterem em dia, viu, mulherada? Isso. Papa Nicolau, ultrassom das mamas, ultrassom, a mamografia, se tiver mais de 40. Na verdade, você não estava nem nessa fase ainda, né, Priscila? Não tava, porque aos 33. Mas é importante que você estava em contato com algum médico, né? A gente sempre fala assim, mesmo que esteja fora dos momentos de prevenção de mama, mas que esteja em contato com algum serviço médico, porque é importante, né, a gente, nessas alterações, já ter alguém para pedir ajuda. Hoje, né, eu falo como palestrante, e eu tenho propriedade para falar que quando a gente descobre um diagnóstico ainda precoce, aumenta muito a chance de cura. Sem dúvida. E ali aos 33 anos, eu tinha terminado, eu fiz meus exames em julho, quando foi em setembro eu senti um carocinho. Uhum. E aí eu liguei para minha médica, eu falei, doutora, tem uns dias já que esse carocinho tá aqui, e ela falou, vem cá, deixa eu sentir. E ela muito tranquila, muito positiva, falou assim, olha Priscila, eu acho que não é nada, mas vamos biopsiar? Só pra gente tirar isso de mente? E eu lembro que eu enrolei, sabe, demorei pra ir, não me priorizei naquele momento, enfim. E quando a biópsia ficou pronta, era um carcinoma ductal invasor, triplo negativo. E ali, né, como todas as mulheres que recebem esse diagnóstico tão assustador, eu me vi amedrontada. É claro que eu chorei sim, né? Porque eu tive medo do que seria da minha vida dali para frente. Mas foi quando o meu esposo contou para nossa filha, eu não tive coragem de ficar no mesmo ambiente, eu me retirei, fui para a sala e eles ficaram no quarto. E ela tinha quantos anos? Tinha de 9 para 10. E ela perguntou assim, papai, a mamãe vai morrer? Não. E eu rejeitei aquela situação na minha mente. Eu falei, não, eu não vou morrer. Né? E naquela hora eu recitei para mim mesma a palavra que fala lá em Salmos, eu não morrerei, mas viverei e contarei as maravilhas do Senhor. E foi a partir dali, quando eu internalizei isso, é que eu entendi que a mente tem muito poder sobre o nosso corpo. Aquilo que a gente pensa, a gente manda uma informação para o nosso corpo. Eu não tenho dúvida, é tudo conectado, né? Gente, deixa eu fazer um corte, vai pro marido. Meu Deus. Se apresente, e eu sei que você pegou a barra, né? Porque parece ser um super parceiro e isso é difícil. Hoje em dia, não só em tempos de doença, em tempos de modernidade de vida, mesmo, né? A gente vê a maioria dos casamentos dando errado e se desfazendo por muito menos. E a gente sabe que doença é um momento que abala todo mundo, não só o paciente, mas a estrutura toda ao redor. E pelo que, né, a gente está conversando aqui, realmente é uma parceria muito forte. Muito forte. E você tá de parabéns, os dois são de parabéns por isso, né? Conta, porque ela tem um baque por ser a pessoa que recebeu o diagnóstico, mas quem tá ali ama, tem um baque também, né? E contar pro filho, recebeu junto, ainda tem uma filha que foi a sua obrigação. Igual ela obrigou o marido a estar aqui. Ele vai adorar estar aqui, mas ele veio um pouco obrigado. Mas também foi obrigado a contar pra filha. Conta como é que foi essa experiência pra gente. Na verdade, eu sou o Elson Júnior, esposo da Priscila, pai do Elson Neto e da Yasmin, né? O Elson Neto é o nosso caçula, tá com agora 11 anos. A Yasmin é a nossa primogênita que tá com 19 anos, acabou de se casar. Que gracinha! Foi embora hoje para os Estados Unidos, ela estuda lá com o esposo, tá lá terminando a sua faculdade e é uma alegria pra gente ter essa família tão linda, né? Verdade. Nós nos autodenominamos família feliz. Ah, que delícia. Mas a Priscila estava falando aqui, eu, né, relembrando tudo aquilo que nós passamos. Mas no dia que
eu peguei o diagnóstico que a gente recebeu o documento, falei, Preta, liga para a médica, pergunta para ela, porque a Priscila sofreu um acidente no dia que ela estava marcada para ir na médica levar o exame. Ela bateu no motoqueiro lá na nossa cidade. Uhum. E aí ela mandou uma mensagem de WhatsApp para a médica, só que a médica não vê o WhatsApp na época, ela não tinha essa interatividade. Ela Há tinha... 10 anos atrás. Imagina se hoje tem gente que não responde. Ela não viu. E aí passou alguns dias, a médica ligou pra Priscila, como é que tá aí, você não vai vir e tal? Doutora, eu te mandei aí, eu fiquei tranquila, porque você não respondeu, quem cala acha tudo tranquilo. Ah, porque você mandou o resultado da biópsia pra médica. Resultado, e ela não falou nada. Entendi, você falou, ótimo. O doutor Google falou um monte de coisa. Entendi. Coisas boas e coisas ruins, nós preferimos as boas. Claro. Nós estávamos aqui em Belo Horizonte, viemos num show no dia que nós abrimos e aí eu abri o Google nova, lá. Né? Fora da faixa etária. Não é nada não, Preta, tá tranquilo. E aí, na hora que a médica falou, então lê pra mim o resultado. Aí a Priscila leu. Priscila, lê de novo. Essa nomenclatura difícil aí, carcinoma. E aí a médica falou, Priscila, eu preciso que você venha aqui sábado no meu consultório e traga o Juninho. Mas ela falou assim com muito jeitinho, mas não vem sozinha não, traz ele. Aí eu passei uma mensagem pra ele, falei, nego, acho que a gente precisa ir lá. Nós somos amigos dela. Amigos. Ela ajudou a escolher o nome da Yasmin. Desde a época que nós namorávamos. E aí, a Priscila me mandou uma mensagem. Eu estava no meu trabalho, que é próximo a uma loja que ela era lojista, né? Ela era empresária, tinha 3 lojas lá na região das nossas cidades. E aí ela me falou assim, a doutora Elizabeth me ligou aqui, falou isso. Aí eu só falei, gente, é lógico que é positivo. Aí eu só, beleza, Preta, desliguei o telefone, funcionei o carro. Cheguei lá, ela tava tirando foto da frente da loja, da fachada da loja. Toda plena. Falei, você não entendeu o que tá acontecendo, né? Falei, ué, gente, que esse homem não é de vir no meu trabalho, o que ele tá fazendo aqui? Você não entendeu o que tá acontecendo, né? Ela falou, o quê, Preta? Você tá com câncer. Ela falou, para com isso. Ela falou isso só pra gente operar, pra não dar câncer. Preta, você tá com câncer. Liga pra ela agora. E é engraçado que a gente tem essa tendência a negar, a rejeitar o que não acho que realmente não passou na cabeça dela. Ela não conseguiu cair à frente. Tinha um filho pequenininho. Ele não tinha fora da faixa etária. Se você tá doida, né? Não, tô com um filho de 2 anos. Claro, né? Aí ela foi, ligou, a médica confirmou. Sim. Confirmou não, mas falou assim, você está com câncer. Realmente é grave. Sim. Aí a Priscila já largou o telefone assim, eu já peguei, já conversei com ela e tal, tomamos as primeiras providências, mas aí que a ficha dela foi cair, de entender o que estava acontecendo. E eu estava, desde aquele primeiro momento, me senti muito culpado, porque ela foi fazer a biópsia, eu estava num processo na cidade lá que eu não podia estar com ela. Ela falou que era uma coisa simples, biópsia, coisa simples. Aí depois eu desmaiei no meio da biópsia. Eu falei, meu Deus, eu bem tranquila, só uma desmaiada. Assim, tô ótima. Ela me mostrou o caroço, mas realmente assim, eu me senti culpado de não ter percebido estado. Mas fora isso, já esteve em todos os outros. Aí depois eu estive em todos os outros. Mas a gente sempre tem alguma coisinha pra gente se agarrar. Por que eu não fui? E nesse companheirismo todo, né? Eu acho que a Priscila não se sentir sozinha nunca foi o caminho ali, não, né, Priscila? Você sempre teve essa. Porque eu tô vendo que você também é uma pessoa de muita manifestação de fé. E isso é importante. E nesse dia, eu caminhei pra uma parede, né, do banheiro da loja, e eu acho que eu fiz a oração mais sincera da minha vida. Eu falei, Deus, eu não sei o que vai ser de mim daqui pra frente. Eu sei que muitos processos virão, né? Muitos exames. Mas eu tô com medo do Senhor me abandonar. Não me abandona, não, porque eu tenho certeza que se o Senhor caminhar comigo, eu vou chegar lá na frente muito mais forte. Isso. Né? E assim, eu falo sempre em todos os lugares que eu vou que aquela minha oração de fato subiu. Subiu, chegou, né? Chegou e ele me concedeu luz, paz, tranquilidade. E daí em diante foi uma odisseia, né? Porque isso foi há 10 anos atrás. 10 anos atrás. E aí a Priscila chegou na sala de espera de alguém ali pela primeira vez para tratar, nesse caso da médica lá da cidade de vocês.
E dali em diante veio um conhecimento que não é só o conhecimento adquirido por ser paciente oncológico, mas do entorno, né? Que foi ali. Como é que se sucedeu depois? Fez cirurgia, acabou tratando? Não, eu comecei pela quimioterapia, porque, né, na época foi o entendimento que o médico teve da gente reduzir com a quimioterapia e depois desse processo operar. E, né, hoje com o conhecimento que eu tenho, eu acho que foi a melhor forma. Decisão. Né? Mas sempre tive muita tranquilidade. É claro que eu fiquei chocada, né, quando eu ouvi da boca do médico dos possíveis efeitos colaterais da quimioterapia, porque tudo era muito novo para mim. Então, centro de oncologia, eu agora tinha um médico que eu não esperava ter, que era um oncologista, né? A gente que é mulher, a gente se imagina assim, claro, indo na dentista, indo na ginecologista, no mastologista, mas a gente não quer nunca ter no nosso hall de médicos um oncologista. Então, agora eu tinha um oncologista para chamar de meu. E quando eu ouvi da boca dele os possíveis efeitos colaterais, quando ele chegou na parte dos cabelos, sabe cena de filme? Ele falou: com 15 dias seu cabelo vai começar a cair. Parece que eu não ouvi mais nada. Desmontou. E por sorte eu tinha esse aqui para poder pegar as informações mais relevantes e me lembrar depois. Preta, ele também falou isso, porque eu não tava ali mais, só o corpo. Isso é tão importante, a gente fala muito aqui, porque frente a um diagnóstico grave, né, assim, paciente jovem, todo mundo foca muito no processo, no tratamento, na química, mas, e aí qualquer reclamação do paciente vira uma bobeira, né, assim, mas você tá reclamando do cabelo. Nós estamos fazendo pra você ficar viva, você tem filho pequeno. Você fala, gente, a menina cresce, eu tenho 3 filhas, né? Cresce desde pititica, colocando laço, enfeitando, sai com aqueles laços maior do que tudo, e penteia o cabelo, e faz não sei o quê. Então, cabelo é importante. Homem também, mas mulher muito mais, desde a primeira infância, desde né? Sempre, e aí, né? de repente, depois no diagnóstico já mudou um tanto de coisa, você fala assim, olha, preocupa com o cabelo não, cabelo cai, meu cabelo cresce, não é assim. Não é. O cabelo é a moldura do rosto, né, gente? E o médico era homem e foi bem assim que ele falou. Nosso amigo também, a gente adora ele, mas o homem é mais pragmático, né? Assim, não, e tá tudo certo, é uma fase, fala, oi, né? É muita informação. Então, aquele primeiro baque, assim, né, literalmente viver um dia de cada vez, porque é muita informação pra gente absorver de uma vez só. E quando, de fato, né, o cabelo tem uma posição, ocupa uma posição nessa situação de efeitos colaterais que é muito sensível, porque se não fosse a careca, as pessoas às vezes nem saberiam que você tem o câncer, né? E aí, isso traz também para o lugar de doente, né? Então ainda tem isso, a careca te coloca numa posição te chama atenção, de doente, né? Na te rua, destaca no meio de uma multidão. Traz aquela cara de pena. Exatamente. Aí, no meio desse processo todo, o que a gente quer? É não perder o cabelo. Então eu comecei desesperadamente a olhar a peruca. Mudar o foco, né? Só que não consegui adaptar, é muito quente, sabe? E aí precisou as coisas irem se assentando pouco a pouco. Eu também conheci uma nova fase minha, né? Que eu ainda não tinha descoberto. E descobri que uma maquiagem mais caprichada, que um acessório maiorzinho, que um lenço, uma amarração bem caprichada, né, consegue disfarçar. Então eu lidei com essas mudanças diárias, né, um dia sem sobrancelha, outro dia sem cílios, um dia mais inchada. Uma curiosidade legal desse processo do cabelo... Você tá vendo que era ser importante aqui? Meu Deus. É que a gente estava com a viagem marcada para Cancún. Nós nunca tínhamos viajado para a América do Norte. Nós tínhamos ido na Argentina, mas para fora assim, tão distante, nós nunca tínhamos ido. Aí nós passamos em Miami e a nossa viagem estava toda programada de ir em Miami fazer compra e depois ir para Cancún se divertir. E aí o médico falou, com 15 dias seu cabelo vai começar a cair, né? E 15 dias era o dia que nós estávamos retornando de Cancún. E aí, na hora da gente voltar, aproveitamos, Miami, nós compramos aquele monte de coisa, voltamos com aquele monte de penduricalho, né? Tem coisa que nós temos lá em casa até hoje.
E a gente se divertiu muito, curtiu, lógico, teve os momentos ali Ele me de perguntou, tristeza. você vai conseguir? O médico me perguntou, Pri, mas como que você vai ficar nessa viagem? Eu falei, doutor, paisagem, vitrine, me distrai demais. Muito melhor do que aqui. Aí na hora nós estávamos indo embora, preparando tudo pronto, as malas. Ela fez um babyliss no cabelo, igual ela fez hoje aí. Faz aqui pra mim, aquela maquininha de enrolar. Na hora que fez... O cabelo caiu. Caiu, uma tocha. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar isso com ela? Não tinha caído muito, não. Até aquele momento não tinha caído quase nada. Mas ele cai realmente aos bolos. Aí caiu assim. Aí eu falei, Preta, fica calma. Não é hora de chorar, nós estamos atrasados. Mas caiu um bolão aqui. Aí eu tirei aquilo... Joguei sem ela ver, mas ela quis ver, lógico. E aí, a primeira queda de cabelo mais brusca foi no aparelho, na minha mão, tentando fazer o babyliss dela ali. E aí, ela realmente segurou, não chorou. E depois... Foi tipo engole o choro, porque nós estamos atrasados. Não dá pra te processar isso agora. Mas nós curtimos bastante a viagem, não atrapalhou em nada. O que você achou mais difícil nesse processo, assim? Você achou que foi o diagnóstico, foi a espera, foi esse processo, os efeitos colaterais? A espera, você dormir e acordar sabendo que tem algo de ruim dentro de você, que tá tentando te destruir. Que ainda não tá sendo E que você dorme e acorda, e aquilo ainda está. Eu lembro que todos os dias no banho, eu tocava para ver se o tumor ainda estava lá. E a gente celebrou muito quando eu senti, falei, nego, não tá mais aqui. Eu acho que a gente passou um momento bem mais tranquilo na primeira fase, antes das metástases. O diagnóstico da metástase foi quando, Pri? O primeiro? Foi na sequência. Eu fiz a mastectomia, né? Aí terminei o tratamento, fiz a mastectomia, o cabelinho já começou a crescer e eu comecei a sentir dores de cabeça. Só que loja, fim de ano, movimento bom. Você falou estresse. Eu pensei assim, é calor. Não, é porque eu tô com dor de cabeça porque hoje não deu tempo de almoçar. Não, eu tô com dor de cabeça porque hoje eu acordei muito cedo. Eu sempre tinha a desculpa perfeita. E aí tomava uma Novalgina, passava. Só que numa bela noite de janeiro de 2018, ou seja, meses depois, eu deitei para dormir naquela noite, eu convulsionei. Já era metástase no cérebro. Uau! E eu não lembro de nada, eu só lembro de acordar na porta do hospital, dentro da ambulância, com a enfermeira me perguntando assim, Priscila, você consegue entrar andando? E eu balancei a minha cabeça como quem responde, sim, claro, consigo. Só que quando eu fui ficar de pé, as minhas pernas não obedeceram. E aí eu vi ela pegando a cadeira de rodas e eu entrei naquele hospital, na cadeira de rodas, e enquanto eu entrava, eu vi aquela Priscila, com 3 lojas, ligada no 220, fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo, atendendo telefone, respondendo mensagem, comprando, vendendo. 2 filhos, marido. Eu me vi ali totalmente dependente de outra pessoa para me ajudar a sentar na cadeira de rodas, a sentar na maca para fazer o exame. E posteriormente a sentar também na cadeira do neurologista, porque eu tinha tido muitas crises de convulsão. Foi a primeira. Meu marido não soube lidar. Mas eu tô com dó de você nesse processo. Eu sei que segurou todas as barras. Vou falar que foi o dia mais difícil que a gente, né? Mas foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Porque eu tinha acabado de enterrar um amigo que trabalhava comigo de uma forma trágica, porque ele teve um infarto fulminante. Não, foi muito pesado. E nesse dia, aí eu tava na sala, ela fazendo comida, falou assim, vem cá, me dá um abraço, Preta. Poxa, eu acabei de enterrar. Pelo amor de Deus, me ajuda. Não, mas eu sou feliz demais, eu sou grata a Deus, porque nossa família é linda. Eu sou muito grata a Deus, me abraça. Falei pra ele, falei assim, marido, deixa eu te agradecer, porque olha, a gente tem uma casa, eu sempre tive o sonho de casar com você, nós 2 somos casados, a gente precisa celebrar isso, eu te amo, olha, nossos filhos têm saúde, que bênção, né? Quero te agradecer. Aí, tá vendo? Isso era preparando você pra falar assim, tá vendo que eu te amo muito, então você não me larga aqui nessa cama convulsionando, não. Caramba. Deus sabe o que faz. E aí, ela convulsionou, não vou nem entrar nos detalhes da convulsão, que vocês sabem muito bem como é que é horrível. É horrível. Eu achei que era um AVC, minha filha, eu acordei minha filha, aquele desespero, ligando pro 93 e tal. Pior de tudo, na hora que passou a crise, ela não nos reconhecia. Entendi. Ai, que desespero. Aí eu falei assim, qual que é o ser que ela gosta mais nessa vida? É o nosso filho pequenininho.
É, lógico. Ela era louca. Pequeno, né? Peguei ele, olha o neto aqui. Ela assustou como se fosse um bichinho que eu tivesse chegando perto dela. Ela assustou. Falei, acabou. Não. Moeu tudo. Não tem mais nada, não tem mais esposa, não. Vai ser um vegetal aí. Uhum. E aí, na hora que ela chegou, que ela começou a reconhecer a mãe dela, que aquilo deu um alívio tão grande, porque foi muito pesado. Imagine, que medo, né? Assim, a lesão do sistema nervoso central, para quem tá aí acompanhando, a gente já tem um episódio bem legal aqui, que o Dr. José Augusto Malheiros gravou conosco, um neurocirurgião, explicando o quanto a gente evoluiu no diagnóstico e também nos tratamentos, nas opções de tratamento, que eu acho que é um alento para quem tá nessa situação, mas é sempre muito desesperador, né? Você trazer, tem uma lesão, um tumor, um câncer no seu cérebro, o centro do comando, né? E aí, acho que isso traz essa... E repetindo a fala da Priscila, pronto, agora eu tô dependente, porque meu centro de comando já não tá obedecendo, que eu tô... Sair do controle, você saiu com o diagnóstico. Sim. Aí agora você sai de fato aí nessa situação. Como é que foi o pós? Você operou? Operei. E, né, assim, também naquele dia eu fiz uma pergunta para Deus. Eu falei, Senhor, puxa vida, eu nunca te perguntei por que comigo, né? Mas tô aqui, tô tentando entender o para que comigo. Mas agora eu vou te perguntar, por que a doença voltou? Será que nesse processo eu não entendi ainda o propósito? Puxa vida, eu já tô tão bonitinha. Porque nesse meio tempo, eu conheci mulheres de uma cidade vizinha que me conheceram para visitar outras pacientes, sabe? Sim. E aí eu conheci uma realidade muito dura, porque eram mulheres que também estavam enfrentando o mesmo que eu, mas de uma forma muito diferente. O marido tinha abandonado, elas não tinham rede de apoio, não tinha com quem deixar os filhos para ir para o tratamento, não tinha às vezes nem o que comer. E aí a gente começou imediatamente a falar de prevenção dentro das empresas a troco de cestas básicas, para não mais ir visitá-las de mãos vazias. Legal. Então, na minha mente, eu já estava atuando. Projeto, não era justo a metástase. Porque aí o porquê comigo falou, e é isso mesmo. Então eu perguntei, e eu ouvi aquele silêncio, né, ensurdecedor. Claro que ele não respondeu. Mas ali na cirurgia eu tive uma experiência sobrenatural. É mesmo? Que você... Eu ouvi a doce voz do Espírito Santo falar comigo, filha, eu tô te capacitando. Você vai entrar em muitos lugares onde as pessoas estão enrijecidas para ouvir a minha voz. Eu tô te usando, porque é através de você que elas vão parar para agradecer pelo dia de hoje. Gente do céu, misericórdia. Acho que as pessoas têm que fazer um briefing do que a gente vai receber aqui, porque tá difícil, né? Hoje tá difícil. E Priscila, com tudo isso e com essa mensagem tão especial que você recebeu, tocando aí o seu coração, voltar pro dia e falar, ok, bora, recebi essa mensagem e preciso... E assim, mas até o momento eu tinha ficado muito emocionada, mas eu não sabia o que eu ia fazer com aquela notícia. Mas o meu processo só estava começando, porque 6 meses depois eu tive outra convulsão e eu estava lá no centro cirúrgico de novo. Outra metástase? Tive 5 metástases no cérebro. No mesmo ano? Não, no intervalo de 1, 2 anos. De 6 em 6 meses. Nossa, dava 6 meses e já falava socorro, né? Não dava tempo nem de repetir a ressonância. A ressonância já tinha. A gente começou a rastrear, então, trimestralmente, para ver se a gente pegava ela antes. Pegava rápido. E aí foi quando a gente... Na última nós pegamos. Na última a gente pegou, só que, poxa, já era o meu 5º diagnóstico. Mas você abriu a cabeça 5 vezes? Priscila do céu. Na verdade, foram 4 diagnósticos. 5, abriu a cabeça 5 vezes, porque uma vez... Deu uma rejeição na cola cirúrgica, sabe? Aí teve que trocar o osso pela plaquinha. E é um processo extremamente doloroso. Demais, assim, um pós-operatório. E quando você fala de cabeça... Nossa, aí o cabelo que nunca... Assim, não, demorou. Onde abriu não nasceu nunca mais, né? E todos os processos foi cirurgia aberta, seguida de radioterapia. Radiocirurgia. E mulher, depois de 5 vezes nessa toada, o que mais que você ouviu aí pra você poder... Então, aí foi justamente nessa fase que, encorajada por uma amiga que me via passar por todos esses diagnósticos, e sempre que ia lá no hospital me visitar, eu tava sorridente, eu não deixei, né, de seguir com o legado, de fazer as minhas palestras, de orientar outras pessoas, mesmo passando pela diversidade. As lojas a gente foi fechando uma a uma. Mas quando que você começou a dar palestra? Em 2017. Já no primeiro diagnóstico. Já no primeiro diagnóstico. Aí foi depois da doença que você começou a fazer. Foi. E falar da sua experiência. Porque Outubro Rosa, gente, eu nunca levei
assim, no pé da letra. Porque quando você não tá envolvido com aquela coisa, você vê, né, na frente da televisão, almoçando, Outubro Rosa, eu olhava e falava, nossa, coitado, olha lá, tem filho pequeno, meu Deus, que doença triste. E a gente ainda associa câncer com morte. Sim. Então eu pensava assim, Deus me livre, que doença mais triste, né, gente? Ah, não, mas não, eu já tenho problema demais. Desligou, passou o canal, seguiu a vida, trabalhar. Passou. E nesse intervalo, até pra eu entender assim, como palestrante, vida tá seguindo, as lojas foram saindo, entrou a sala de espera real, né? Porque a vida virou espera, né? Justamente nesse processo da cabeça, encorajada por essa amiga, Ana Paula, ela falou, Pri, sua história tem que virar um livro. Olha. Poxa vida, eu te vejo entrando de diagnóstico, pós-diagnóstico, e sempre você tá aqui com esse sorriso, você tá sempre encorajando o outro, você tá sempre levando a mensagem de conscientização. Tem que nascer um livro. E aí eu me lembrei que a gente é muito pobre nesse tipo de informação, né? Porque quando eu recebi meu primeiro diagnóstico, eu fui pro Google e pesquisei assim, mulheres que estão vencendo. Que a gente não quer saber de quem desistiu, de quem, né? A gente quer saber de quem seguiu, de quem conseguiu. E eu não tinha nenhuma informação até então. E eu queria ser uma dessas mulheres que fosse fonte de esperança para outras. Sabe porque a gente falou a mesma coisa? Que ele não tinha referência. E que ele virou a referência dele mesmo. Então vamos lá, vamos ver o que dá para fazer com isso aqui. Eu acho que Priscila, num primeiro momento, ela foi a referência dela mesma. Na hora que ela foi procurada por essas meninas da cidade vizinha, elas passaram a ser referência dela porque elas já estavam tratando mais cedo, mas a referência mais forte mesmo ficou daquelas mães desassistidas pelo marido. Aí aquilo ali fortaleceu demais a Priscila, eu acho que é porque sabe? Quando a gente acha que a gente tá lá no fundo do poço, você olha pro redor e não é que a sua dor deixa de ser grande, mas é porque você vê que existe uma outra esfera. Né? Você fala, meu Deus, assim, você não imagina que tem pessoas passando por algo maior, né? Você não imagina que tem um sofrimento maior do que isso. E esse título, né, na sala de espera, ele carrega muito simbolismo, ele traz... Como é que você teve esse insight? E foi mesmo de experiências, de bastidores, de esperar. Eu fiquei imaginando, sabe, quando eu tava lendo a sua história, lendo um pouco do livro também, de como que isso reverbera nas nossas vidas. Esperar, ser espectador de algo ali naquele momento que você tá ali sentadinho esperando alguém te chamar, o médico te chamar, e chega alguém na cadeira de roda, e chega outro lendo um livro, e chega um adolescente com fone de ouvido, e aí você pensa, quantas vidas impactadas por um mesmo nome, porque as doenças são diferentes, o câncer se manifesta de forma muito diferente em cada pessoa, mas como que a gente está conectado pelo mesmo motivo, tá? Todo mundo aqui buscando vida no final das contas, mas tem sempre alguém que chega com um conselho, tem sempre gente que chega brigando com a secretária, tem gente brigando com o médico que o médico está atrasado, tem gente olhando o relógio para entrar na reunião, porque o trabalho está ali. Então são experiências de vida num espaço comum que estão se juntando ali para esperar. Para esperar alguma notícia, esperar se a notícia é boa, se a notícia é ruim, pela próxima químio. Eu falo sempre que a sala de espera é muito mais, né, do que o título de um livro. Ela amplia muito horizonte, ela tem muita frente. A sala de espera é lugar de aprendizado, mas é lugar também que você aprende a esperar com esperança. Porque em todos os momentos... eu sempre tive paz para passar por todos os processos que eu passei, sabe? É claro que eu queria muito viver. Eu clamava por isso. Deus, eu preciso viver. E eu sei que isso tem uma força muito grande, mas a sala de espera também é lugar de aprendizado, sabe? Você aprende a ressignificar a sua dor, você aprende que a sua dor... está longe de ser a maior do mundo, que do seu lado tem pessoas que estão passando pelo mesmo, só que numa situação muito adversa. Né? Você aprende a se compadecer do outro, você aprende a dividir o que você tem com o outro, e a gente aprende o valor do hoje. Meu Deus, como hoje tem valor especial. Né? Deveria ter para todo mundo, mas... parece que a gente só acorda para isso quando você tem um diagnóstico. Não tenho dúvida. É o que o desafio diário, o ser humano tem um monte de coach aí tentando ensinar o valor do hoje, do presente.
Mas, de fato, né, esse redimensionamento só é possível quando você está inserido nele, né? A gente não consegue, por mais que a gente, Grazi e eu, tenhamos uma perspectiva como médicas do que é o câncer, do que é a evolução da biologia, das biologias agressivas, como é o triplo negativo na sua maioria, de pacientes jovens, a gente sabe. Mas a experiência que você traz, ela é muito individual. E às vezes no meu caminho, no meu percurso, da minha mesinha ali, da minha cadeirinha, para chamar um paciente na sala de espera, e eu sei que às vezes ele chegou 20 minutos antes, 30 minutos antes, 40 minutos... É vida que aconteceu ali, né? E desde humanizar o processo dessa sala de espera, que eu acho que é muito legal de trazer para quem está aí nos assistindo, é dono de empresas, de lugares que assistem, né? Que fazem assistência aos pacientes. Humanizar esses processos de espera é muito legal, né? Eu acho que esse trabalho nosso do podcast é um trabalho até de formiguinha, como a Grazi já referenciou aqui, para tentar chamar a atenção das pessoas de que depende muito dessa comunidade ativa para melhorar esses processos. Desde humanizar as conversas, selecionar o que vai passar na televisão. Outro dia eu estava trabalhando, estava passando lá um tiroteio. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, as pessoas já estão aqui buscando saúde, buscando sim. Por que passar a cena de tiroteio na sala de espera? Eu falo sempre que a gente tem, nesse processo, e em todos os outros da vida, a gente tem que buscar notícias que nos trazem para cima, né? Nos fazem sorrir, nos trazem alegria. E tem até um ditado popular que é junto dos bons que a gente fica melhor ainda. Então, águia cola com águia. Né? Se eu quero ser bom em exercício físico, eu vou colar no Kenji. Se eu quero melhorar o meu espiritual, eu vou pegar uma pessoa que está mais evoluída do que eu. Sabe? E isso para todas as áreas da nossa vida. A gente sempre tem que buscar. Eu aprendi uma coisa recente, que nessa vida tem 2 tipos de pessoas. As pessoas que precisam de nós, porque elas têm pouco acesso, pouca informação, e nós somos referências para elas. E tem as pessoas que estão acima de nós, é que nós precisamos delas, né? Porque essas pessoas podem compartilhar o conhecimento que elas têm conosco, e isso pode agregar pra gente. Não tenho dúvida. Lidar, assim, o tema central do livro, desse primeiro livro, pelo menos, é a espera, né, pra todo mundo ali. Tá mostrando, tem 2, né? Então, nesse livro, como essa sala de espera é ampla e envolve também, né, o familiar, o meu marido e a minha filha escrevem trechos de como foram para eles esperar junto, né? Aqui, ó. Conta um pouquinho como é que foi a notícia porque tem tanta paciente jovem hoje em dia, porque assim, não que dar notícia para filho sempre é difícil, mas quando a gente já tem filhos que a gente, né, que já estão aí seguindo a vida, já estão casados, como a de você está agora, eu acho que é uma outra experiência, né? Talvez seja até mais um suporte pra gente do que uma grande preocupação, mas o diagnóstico precoce, além de toda a confusão que traz a nossa vida, ainda tem isso, porque geralmente pega as mulheres, os casais, numa fase que elas estão cuidando de um serzinho pititico, e que é uma preocupação a mais, obviamente, no tratamento. Como é que foi essa notícia? Porque você tem que lidar com a sua emoção, com a emoção da Priscila e ainda com outro serzinho independente ali. Na verdade, a gente estava pensando em não contar para ela naquele momento, sabe? A gente estava pensando em fazer a viagem primeiro e depois que nós retornássemos, nós iríamos contar. Esse era o combinado entre nós 2. Só que existia uma pessoa muito querida nossa que faleceu de câncer. Muito querida, que cuidou de mim, dos meus irmãos, que ajudou ela. E aí eu acho que ela entendeu o que estava acontecendo ali, mesmo com pouca idade, ela ouviu alguma coisa e ela perguntou: papai, o que a mamãe tem é o quê? Aí eu falei: filha, é a mesma doença que a Cirlei tinha. É uma doença grave, mas ela vai morrer? Né? Como é que da forma que a Priscila falou, ela fez essa pergunta: mas ela vai morrer? Não, filha, não vai não. Da Cirlei descobriu, já estava muito avançado, já não tinha muito mais o que fazer, ela teve todos os recursos, mas a doença dela estava avançada. Da sua mãe não, descobrimos no primeiro momento. Nós fizemos um exame que chama PET scan, que escaneia o corpo inteiro, não tem mais nada, é só ali. Então o papai vai acompanhar a sua mãe, Deus não vai permitir, ela vai estar com a gente aqui. Mas posso deixar uma dica para mães que estão com filhos pequenos e não sabem como lidar com essa situação? Nunca escondam.
Eu também acho. Esconder não é legal, sabe? Isso traz uma insegurança, né? Envolve a criança no processo. Eu vou compartilhar agora como que eu contei para o nosso filho, quando ele já tinha uma idadezinha para entender. Eu já estava lá no meu 5º, 6º diagnóstico. Eu abaixei na altura dos olhos dele, eu acho que ele tinha 5 aninhos. Falei, filho, a mamãe tem um tutu. Aí ele arregalou o olhinho assim, eu falei assim, mas fica tranquilo. A mamãe de tempos em tempos vai no hospital, toma uma medicação específica para derreter esse tutu. Ele acaba com o tutu. Fica tranquila, a mamãe tá aqui, ó, firme. Por isso que a mamãe perdeu o cabelo. Ah, mamãe, foi por isso. Mas eu te acho linda, carequinha, né? Então eu envolvi ele nessa trama. E aí ele, na inocência de criança dele, né? Ele me perguntou assim, mamãe, e o dia que você for no hospital, eu posso escolher com qual vovó que eu vou ficar? Ah, que bonitinho. Falei, claro, filho. Então envolvam os seus filhos, sabe? E eu acho que quando eles percebem a mentira, eles se sentem mais inseguros, Sim. né? Assim, percebe que eles não estão sendo colocados na rodada, eu acho que cria um monte de fantasma, né? Hoje eu acompanho um grupo de pacientes oncológicas, sabe? E muitas delas preferem esconder dos filhos. Eu acompanhei uma paciente que ela não deixava os filhos ver ela careca. É mesmo. Ela entrava pro banheiro e era aquela maratona. Tirava a peruca, tomava banho e não saía de lá de forma nenhuma sem o cabelo. Né? Então foi muito difícil quando de repente ela não estava mais lá. Sabe? Porque os filhos pensavam assim, poxa, tá tudo bem. Tá tudo bem. E o que aconteceu? Por que ela morreu agora? Você sabe que teve alguém aqui, que eu não tô me lembrando exatamente quem, que falou que a mãe adoeceu quando ela era bem pequena e que ninguém nunca contou pra eles o diagnóstico. E eles viam essa movimentação da mãe sair, a mãe voltar, e voltava fraquinha, né? Provavelmente eram sessões de químio, até que um dia que ela não voltou. E isso nunca mais foi conversado. Então a mãe, naquela época, morreu e enterrou o assunto de vez. Olha que traumático. E isso virou um problema para a família inteira, pro resto da vida. Assim, as pessoas não sabiam conversar, não sabiam se comunicar, não sabiam assim, falar sobre as dores, né? Então ela fala assim, olha, eu falo abertamente de tudo com todo mundo, porque eu acho que as pessoas que a gente mais gosta e que gostam muito da gente precisam saber. Saber o que esperar, saber, né? Assim, que não estão sendo enganadas, porque isso faz muito, eu acho que deixa o processo um pouco mais leve, né? Porque a doença já é sofrida. Se ainda tiver que esconder no banheiro, esconder um cabelo, às vezes tá se sentindo mal, mas não pode mostrar, é muito mais difícil, né? E Priscila, 5 diagnósticos, eu tô até curiosa pra saber esse desfecho aí, do ponto de vista, porque assim, é muita coisa de cirurgia, radioterapia. Depois disso, as coisas se abrandaram. Encerraram os processos no cérebro. Né? Deu um tempo ali, 2018. No último, a gente optou, o médico, acho que ele já estava falando assim, poxa, não sei mais o que fazer. O que vocês querem? Vocês querem fazer só uma radiocirurgia ou vocês querem fazer a cirurgia aberta? Aí a gente foi em São Paulo, buscou um especialista lá, uma segunda opinião. E o médico falou, aqui em São Paulo a gente não abre mais não. No seu caso aqui, faz a radiocirurgia e pronto. Perfeito. É. Aí a Priscila voltou determinada, né? De voltar e fazer só a rádio. A gente fez a rádio e aí não voltou mais. Mas foi um milagre, né, Priscila? Você acha isso? Eu tenho uma outra experiência para compartilhar. Eu até conto no livro que Deus falou comigo de novo nessa hora, filha. A cabeça é um santuário, o médico disse, ele usou essas palavras. Priscila, aqui em São Paulo, a gente não faz cirurgia aberta. E nem quimioterapia. Porque o cérebro ele é um santuário, ele é sagrado. E aquelas palavras ficaram reverberando na minha mente. Deus falou comigo assim, filha, quem habita no santuário? Deus. Volta para Belo Horizonte, faz a radiocirurgia, porque eu vou entrar lá e vou te curar. E aí eu voltei, me submeti ao processo, não é fácil. Foi acordado, né, parafusar aquele halo pesado na minha cabeça, enfim. E de fato, a primeira ressonância ela veio zerada, sabe? E aí a gente pela primeira vez, depois de tanto tempo, e aí a gente pensou, meu Deus, a cura. Só que através do PET scan, a gente notou que havia um nódulo no meu pulmão, que havia crescido, e aí biopsiamos, e veio o 6º diagnóstico, metástase pulmonar. E aí, gente, eu ia ter que voltar para quimioterapia. E o cabelo já estava grande. Nossa, já tinha passado.
Sabe, só que dessa vez eu relaxei. Falei, Deus, eu não tenho mais forças, né? Eu te entrego, novamente, está nas suas mãos. Eu não sei se meu físico vai dar conta, porque eu vou ter que voltar para a quimioterapia. Então eu vou ter que revisar, e o senhor vai me abrindo porta aí de médico, de entendedores do meu físico, para ele suportar sessões de quimioterapia. E eu vou me submeter, mas o senhor sabe que vai doer, que eu vou perder meu cabelo de novo. E agora não é como da primeira vez, porque agora eu tenho uma cicatriz, um arquinho de cicatriz de fora a fora na minha cabeça. Não vai ser fácil. Só que eu tentei deixar esse momento leve, sabe? Então eu fiz um vídeo convidando as pessoas que me acompanhavam nesse processo. Olha, você tem uma máquina, uma tesoura aí? Faz um videozinho curtinho seu, tipo, cortando o meu cabelo, né? E aí depois eu fiz esse vídeo, ficou bem leve, bem engraçado. Resolvi fazer uma sessão de fotos careca, que inclusive é a capa do livro. Legal. E ressignifiquei esse tempo. E aí, quando eu soube que eu tinha a opção de fazer a touca de crioterapia, aquilo pra mim era revolucionário, né? Opa, tem uma opção de eu não perder meu cabelo? Eu quero tentar. E a touca, ela não garante, né? Que o cabelo fique na cabeça. E assim, foi 1 ano de tratamento. Com a touca. E o cabelo foi ficando ralinho. Então, por fim, eu já não tinha cabelo aqui na frente, né? Então, eu amarrava bandana, colocava nesse diagnóstico, assim, bem rapidamente, o médico me deu uma desanimada, sabe? Ele falou só comigo, Júnior, vou te falar a verdade, agora chegou num ponto que aí eu já não sei o que mais vai acontecer, não posso. Enquanto estava ali na cabeça, a gente tem uma certa... um resultado muito positivo com cirurgias e radiocirurgias. É muito difícil alguém ter um problema que vai a óbito. Agora, eu não sei. Eu não posso mais te afirmar. O pulmão, vamos fazer o que é possível, pode contar comigo e tal. Me deu maior força, mas ele me preparou, sabe? Sim. Ali foi pesado pra mim, viu? Aí eu sou péssimo. É 2022. 22. Tratou, fez a quimioterapia, achou de novo que a situação estava sob controle. Sim. E aí, né, resumindo, quando o livro a todo vapor. Foi nessa época. Foi nessa época, Aí eu falei, bom, eu queria dar um falis. Mas, enquanto o final feliz não vem, eu quero... Vou escrever. Escrevia mais de dor, escrevia de insegurança, escrevia de alegria, escrevia de tudo. Mas colocava tudo pra fora. E foi aí que o resultado então veio. De que não tinha mais sinais de células cancerígenas. Aquela lesão inicial, ela não aparecia mais, não acendia nos exames, né? Ela estava lá, mas como uma cicatriz. E aí a gente ficou animado, né? Sim. Nossa, ainda bem, obrigada, Deus. 6 anos de luta. Aí eu comecei a sentir uma dor aqui no externo. Eu respirava, doía, eu dirigia, doía, eu levantava o braço, doía. E aí, através do PET scan, nós descobrimos o 7º diagnóstico da metástase óssea. Que foi agora, recente? Foi. Esse ano vai fazer 3 anos que eu estou em remissão, né? E foi o tratamento, assim, mais rápido que eu tive. Esse foi extraordinário. E sabe aquelas orações que muitas vezes a gente nem chega a falar com os lábios, mas você pensa, ai Deus, eu queria tanto. Eu acho que foi essa fase que eu vi tudo acontecer, sabe? Aquelas orações que a gente não chega a falar, mas não pensa. Verbaliza e pensa. Eu vi tudo acontecer bem diante dos meus olhos e eu falei assim, ai Deus, agora eu tô pronta, eu tô realizada. Se quiser me levar, eu vou. Uau! Mas foi justamente nessa hora em que eu repeti o PET scan e ele veio que não tinha mais sinais de células cancerígenas. Com 3 meses em quimioterapia. E aí o final feliz do livro, que eu tanto queria dar, né? Gente. E aí você publicou o livro nesse ano, né? Nesse ano que aconteceu isso, você publicou o livro. Publiquei o livro. Uau. Então, no final, ele já tem a notícia boa. E por que mais um livro, né? No campo dos girassóis? Porque a partir da minha história, eu fui conhecendo outras salas de espera. Salas de esperas que também merecem ter
uma notoriedade, que merecem ser compartilhadas e que eu tenho certeza que levam, sim, esperança para quem lê, porque compartilham de fé, compartilham resiliência, compartilham de esperança, sabe? Poxa, a vida hoje não tá legal não, mas tenha fé. Tenha paz no seu coração. É por isso que eu e a Mari gostamos tanto de trazer histórias aqui, porque a gente tira pra quem tá escutando essa coisa que o paciente é um número, sabe? Assim, porque fica parecendo que você é mais um dentro da estatística, e a estatística é essa. Priscila venceu todas as estatísticas, né? Do câncer de mama metastático, triplo negativo, e tá aqui linda pra contar a história, assim. Eu acho que isso é muito importante. Existe algo entre os tratamentos e talvez, né, uma outra dimensão que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a doença pode ser a mesma, mas as respostas são diferentes em cada um. Então, tem gente que vai super bem, tem gente que vai super mal, tem gente que fica no meio do caminho, tem gente que passa muito mal, tem gente que parece que tomou uma dipirona e sai dali. Então, as experiências são completamente diversas e a gente tem que entender isso, né? Não é entender para dizer assim, não vou fazer também, porque se Deus tiver que operar um milagre, ele opera. Não é isso. Eu acho que a gente tem que saber com o que a gente está lidando, tem que entender a gravidade do processo, até pra gente se organizar. Juninho se organiza com as crianças, né? A rede de apoio para passar, porque apesar da sua fé, você fez tudo podia, né? Que estava ao meu alcance. De cirurgia, mais cirurgia. Eu ia comentar isso agora. Eu fui protagonista da minha história. Não é só sentar e esperar, falar, agora eu tenho minha fé, que é maior do que tudo. Tudo bem, mas Deus te dá os instrumentos. Coloca os profissionais certos no nosso caminho. Então é a gente até saber direcionar, saber direcionar a nossa oração, saber direcionar o nosso clamor. É claro que a fé me sustentou, sim. Né? Eu nem me imagino o que seria daquela Priscila que antes não tinha a fé que eu tenho hoje. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Não tenho dúvida. E você veja que eu vou tentar fazer uma síntese aqui e me corrija se eu estiver errada, tá? Essa sala de espera é a sala da vida, né, Priscila? Todos nós estamos nela, né? Todo mundo está nela. Independente de ser paciente. A hora que vai chegar a sua hora de ir embora, eu não sei, você não sabe, Juninho não sabe. A gente só sabe que tem a senha. Exato. Eu ia falar o trem, isso. Né? É o trem, o bilhete tá ali, nós estamos ali naquela salinha de espera. E essa sala de espera pode trazer encontros maravilhosos, pessoas que vão nos ajudar e que vão literalmente dar luz para outras pessoas, que vão ser energia boa, que vão entrar no vagão e vão contaminar contagiar todo mundo com a energia positiva. E eu acho que a sua história é de uma caminhada de esperar com ação, que é o que a Grazi falou, de ter feito tudo, mas esperando com fé. Tô aqui, pai, tô a seu dispor, mas bota que eu vou fazer, bota que eu tô dentro, tô indo. E, em paralelo, conseguir transformar a sua jornada de aprendizado e ensinamento para outras pessoas. Isso é muito potente, isso é muito legal. Eu acho que talvez o seu lugar hoje de fala, ele deve ser visto com muito carinho por todo mundo que está aqui, né? Eu e a Grazi hoje somos espectadoras da sua história aqui. Eu tenho certeza que quem está em casa também está lá acompanhando e vibrando por esse final feliz do seu processo, que na verdade é de todos nós, né? A vida não tem... O ponto final chega com a morte. Até lá, estamos vivíssimos. Linda, viu, gente? Porque essa história de que o câncer tem que ser personificado. Não tem que ter cara de paciente para ser paciente. Né? E vamos tirar também, gente, essa máscara aí de ter que... A internet deu lugar para tanta gente, né? Para tanta coisa. Só que a internet tem o poder até de fazer coisas ruins nas palavras, nos insultos, nos comentários. A gente não tem que agradar todo mundo no que a gente faz. Mas a gente tem o lugar de respeito por tudo que as pessoas fazem. A trajetória da Priscila é linda até aqui. Eu acho que trazê-la para nós significa muito. Eu espero que para vocês de casa também, que é trazer uma mulher linda, que tem uma família assim, que valoriza essa família assim, que está passando por tudo isso, porque ela está vivendo. Exatamente. E aí, enquanto tem vida, tem luta também, né? Porque não existe vida sem... Perfeito. Não tem, né? Não tem. 2 livros, vem mais por aí? Sim, vem mais por aí. Então, esse ano, né? A gente pretende lançar uma nova edição com novas histórias inspiradoras e o processo continua. Maravilhoso. Faço visitas nos hospitais, porque eu sei que ali, quando eu compartilho que eu tive 7 diagnósticos,
eu encorajo a pessoa que tá ali na cadeira, Sim. tomando a químio. Eu trago... E que não tá vendo luz. Não tá mais, vendo, não né? tá vendo uma esperança, tá cansada. ali desacreditada, né? Com medo, com insegurança, com filho em casa, com marido. E na hora que eu falo, quando eu abro a boca, eu vejo que tem um impacto diferente. Isso eu não tenho dúvida. A gente tem certeza. Que... A gente pode tentar estudar isso daí de cabo a rabo, que na verdade o que vai ter lugar de voz, de fala, são vocês mesmo. Durante isso tudo e agora com tudo isso, eu tenho certeza, a gente te deseja muitos anos de vida e saúde, viu? Eu queria que você deixasse um recado. A gente tinha papo para mais de dias aqui, né? Eu vou deixar o convite para quem está nos assistindo aí. Quem ainda não se inscreveu no canal, assim, não tenho nem o que falar aqui, para aqui o podcast, porque passou da hora de inscrever no canal. Esse canal é feito com muito carinho, ele é feito 100%, de forma 100% gratuita para vocês, com o intuito de levar informação na minha função social e da Grazi aqui, com exercício mesmo de comunidade, de levar informação de qualidade para quem precisa, e a gente espera de vocês que estão aí nos assistindo, nos ouvindo no carro, que façam o nosso dever de casa, simples. Assistam até o final, compartilhem esse conteúdo para que ele realmente faça sentido e chegue nas casas, nos ouvidos, nos corações de quem precisa ouvir. E a gente nunca sabe quem está precisando, tá? O recado da Priscila é da sala de espera, e você que está esperando para agir, ó, já perdeu tempo. Bora, hoje, bora agora. As carinhas enganam, né? Às vezes você olha pra alguém ali e fala, mas ela tá muito bem, não precisa Por favor, manda esse papo lá. A Priscila sofreu porque o cabelo caiu, sim. Sofreu porque a doença voltou, sim. Eu adoro explicar o que é resiliência. Resiliência é uma capacidade física, vem da física, da mola, de encolher-se no momento oportuno e de expandir no momento oportuno. Não quer dizer que ela vai ficar no mesmo lugar para sempre. As situações nos colocam em papéis, em lugares que às vezes a gente não queria estar. A gente se encolhe, a gente espera entender a nossa potência para depois, expandir, crescer, vibrar em alta frequência, em alta energia. E é isso que a gente quer, com certeza. Vou agradecer muito a presença de vocês. Gente que agradece. Muito casa do casal, né? Porque... Vocês vão olhar para aquela câmera que era a Priscila mandando ver aí, botando para quebrar com essa turma aí que tá lá parada, falando assim, mas tá muito ruim hoje. Gente, bora reagir, Não fica aí lamentando, murmurando. Ai, meu Deus, o dia tá chovendo, tá sol demais. Não. Você é a pessoa mais importante do mundo. Então, faça o seu hoje diferente. Levanta dessa cama, vai viver, vai exercitar, vai ver o dia lindo que Deus fez. Eu amo observar o pôr do sol, sabe? Eu acho que cada dia Deus pinta um diferente. Então, vai ver o pôr do sol, vai agradecer a Deus por mais um dia. Não fica aí quietinho no seu canto, não. Sempre tem o que fazer. É só você se dispor. É isso aí. Juninho. O meu é que, para mim, a sala de espera é o processo, né? O processo da nossa vida. Tudo isso que acontece de bom, de ruim, você tá ali. Outra coisa que a Priscila fala que eu gosto muito é que a esperança vem da palavra espera, né? Quem espera tem esperança, e quem tem esperança tem que saber esperar. Perfeito. Eu acho que isso é muito bonito. Para finalizar, o que eu vou falar talvez seja chocante, mas eu agradeço a Deus pela doença que a Priscila passou. Porque isso restaura um monte de coisa dentro da nossa casa. Nós estávamos num casamento que talvez hoje não estivesse de pé se não fosse esse processo que nós passamos, essa sala de espera que nós passamos. Poxa, que legal, que bom que você trouxe ele para compartilhar. Então, assim, pra gente foi pesado, foi difícil, se eu tivesse que escolher de ter de passar de novo ou não, eu fico em dúvida. Eu acho que talvez eu escolheria sim, passar de novo. Por mais que foi com ela, eu senti tudo isso, nossos filhos sentiram, mas só a gente sabe a transformação que foi dentro da nossa casa, esse processo todo que nós passamos, de amadurecimento, de fortalecimento da relação, do fortalecimento de nós como pais, nós melhoramos muito como casal, e de melhora como amigos, ser humano também. Como ser humano. Então, assim, pras pessoas. É a forma que você enxerga o processo que está passando. Deus te dá uma oportunidade de você fazer diferente, ou você sofrer, reclamar e se entregar, ou se você ressignificar. Nós escolhemos ressignificar. E eu só tenho
todo o apoio para todos os projetos que eu toco, porque eu tenho essa base. Maravilhoso, gente. Mas tem amor, gente, tá? Tô vendo aí. E é um marido que, assim, acho que quando cada um cumpre a sua função, as coisas ficam mais fáceis, né? A gente viu até, não sei se vocês já viram uma série recente, que é aquele All Her Fault, que tá no Prime, fala muito disso, assim, das relações de casamento, de família, e o tanto que muitas vezes do casal não cumpre a sua função, né? Então acaba sobrecarregando muito o outro. Então acho que quando vocês têm essa sintonia, quando um consegue perceber a dificuldade, o sofrimento do outro, a coisa se junta e caminha muito mais feliz. Vocês estão de parabéns como casal, como pessoas. Já tem livro na sala de espera aqui, já tem livro no Campo dos Girassóis, tem mais história boa da Priscila para poder acompanhar. A Priscila vai deixar aqui depois o nome dela aqui da rede social para vocês acompanharem a trajetória dela também. E aqui a gente pode falar de tudo, né, Grazi? Pode falar de tudo. Pode e deve, né? De vida, e também a gente pode falar de câncer, sim.